Oi, galera! Hoje a gente vai começar uma matéria nova, tá? E essa matéria vai ser para a gente dar início na nossa apostila, que lá na nossa unidade 2 vai nos pedir conhecimento do modal verb. O que é o modal verb? É o verbo modal. E um deles, né, o que a gente vai aprender, porque é uma família muito grande, muito extensa de verbos modais. O que são os verbos modais? Os verbos modais é aquele verbo, a gente chama ele de verbo auxiliar. Por quê? Porque ele vem auxiliar o verbo principal. Toda frase tem o verbo principal, não é isso? O verbo principal é a ação da frase. Então, esse verbo auxiliar vem para dar mais sentido, mais significado ao nosso verbo principal da frase. O verbo modal que a gente vai conhecer é o verbo can. Can. Que a tradução dele é poder, tá? Ele vai expressar, então, o que se a tradução dele é poder? Ele vai expressar capacidade, né? Capacidade da gente fazer algo, possibilidade, permissão para a gente também fazer algo e também um pedido mais informal. Lembrem do informal, quando a gente tem intimidade com a pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como que a gente vai usar eles nas frases. Um exemplo aí que eu vou colocar. My sister can sing. Então, minha irmã pode cantar. Então, se ela pode cantar, é o quê? Uma capacidade que ela tem. Esse can aí na frase tá auxiliando o verbo sing, que é o verbo cantar, né? Então, por isso que ele tá aí e observem que o can veio depois do my sister, que é minha irmã. Então, é o sujeito da frase. Lembra lá no simple present? Sujeito e depois o can. E logo depois do meu can, eu vou colocar quem? O verbo principal. Por quê? Se esse é um verbo modal, que ele vai auxiliar o verbo principal, então ele sempre vai vir antes. Então, my sister can sing. Minha irmã pode cantar. Então, é uma capacidade que a irmã tem. Outro exemplo. My sister can dance with you. Então, olha só. My sister can dance with you. Então, minha irmã pode dançar com você. Então, ele está dando o quê? Uma permissão. Se ele está dando uma permissão, ele vai usar quem? O can. My sister can dance with you. Então, olha só. My sister veio primeiro, por quê? Porque é o meu sujeito da frase. Logo depois, eu coloquei o verbo modal, que é o verbo can. E logo depois do verbo modal, o verbo dance, que é o verbo principal. Então, eu estou dando mais sentido a esse verbo. Ela pode dançar com você. Tá joia? Ó, uma coisinha. Não é necessário que a gente utilize o to antes desse verbo modal, tá? Nunca vai ser utilizado, aquela palavrinha que eu já falei para vocês. E nem antes do verbo principal, tá? Então, esse to não vai existir aqui também não, tá joia? Qualquer dúvida, é só me perguntar. Outra coisa, antes de eu encerrar o nosso vídeo da aula de hoje. Nós temos ele na interrogativa e na negativa também. Essa é a forma afirmativa. A negativa e a interrogativa a gente vai trabalhar na próxima aula, todas duas, tá? Que é muito simples. Beijo, tchau, tchau.